21, nós encontramos o salmista olhando para o monte, à espera de socorro. Tem pessoas que, a princípio, estão olhando para essa transmissão, para esta corrente de oração, aonde vidas, Deus da glória, estão provocando o seu milagre através da adoração. Vidas estão aqui neste canal provocando milagres na adoração, Deus da glória. Senhor, ainda que a princípio olhares estão direcionados a esta transmissão, Senhor amado. Vidas que estão unindo a sua fé com a nossa agora. Senhor, com foto em suas mãos, talvez com a foto deste familiar, com a foto desta pessoa, precisando do tratado do Senhor da vida deste ou desta. Talvez eu esteja orando com pessoas que estão com a carteira de trabalho em suas mãos, unindo a sua fé com a nossa, Deus da glória. Talvez eu esteja orando com pessoas que estão aqui, Deus da glória. Senhor, no exercício da sua fé, independente de como, Deus Criador dos céus e da terra, eu creio, Pai, que Tu és Deus galardoador. Eu creio, Deus da glória, que Tu és um Deus abençoador. Senhor da glória, em Hebreus capítulo de número 11, verso 1, está escrito assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova do que não se vê. São vidas que estão aqui esperando algo que não está vendo, mas está aqui, Deus da glória, exercitando a sua fé, unir com a nossa, nesta grande corrente de oração por milagre. Deus entra com o milagre que esse adorador que aqui se encontra espera ser alcançado pelo Senhor. Deus entra com o milagre que essa adoradora que aqui se encontra espera, almeja, anseia ser alcançada por Ti, Deus da glória. Só o Senhor pode determinar o milagre na vida desta mulher. Só o Senhor pode decretar o milagre na vida deste homem. Por isso eu te peço, Deus, entra com o milagre, entra com o socorro, Deus da glória. A princípio Davi estava olhando para o monte e Davi indagava a dizer: levo meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro? Mas o mesmo salmista que olhava para o monte à espera de ser socorrido, na mesma frase ele indagava a dizer: o meu socorro vem do Senhor, a Deus Criador dos céus e da terra. Ainda que olhares estão elevados, Senhor, esta corrente de oração, a este canal, coração e mentes está inclinado a saber que Tu és o socorro bem presente. Entra com o socorro que esta mulher veio buscar no Senhor. Entra com o socorro, Deus da glória, que esse homem veio buscar no Senhor, Deus da glória. Ramai de canda, rabacandaraia, orabacandaraia, Candorábia. Em o nome do Senhor Jesus, entra com o socorro que entra com o socorro que esta veio buscar em Ti, Deus da glória. Em o nome do Senhor Jesus, Deus amado, socorre vidas, história, Pai. Em o nome do Senhor Jesus, Deus amado, vai entrando com socorro, Pai, na história desta mulher, vai entrando com socorro, Deus da glória, na história deste homem. Estamos aqui, Deus amado, Deus amado, nesta corrente de oração por milagre, não pelos feitos do Senhor, não pelos relatos na FOIU que foram postados dos milagres que o Senhor fez, Senhor da glória, mas por quem o Senhor é. O Senhor é poderoso, majestoso, grandioso. Eu não adoro a Ti, Deus da glória, pelos seus feitos, mas eu adoro-Te, Senhor amado, por quem o Senhor é. O Senhor é um Deus que tem o poder de impactar vidas e história. Basta tão somente que homens, basta tão somente que mulheres creem que Tu és um Deus galardoador. Agora no livro de Hebreus, a carta aos Hebreus capítulo de número 11, mas no seu verso de número 6 vai dizer: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas na parte B está escrito assim: é necessário que todo aquele ou aquela que se aproxime do Deus Criador dos céus e da terra creia que Deus existe, e além de crer em sua existência, creia também que Ele é Deus galardoador. Eu não sei o que esse homem espera, mas ele crê que Tu podes alcançá-lo com o favor do Senhor. Eu não sei o que essa mulher espera receber em Ti, Deus da glória, mas a mesma crê que o Senhor pode tocar na história dela e mudar a situação que talvez diante dessa mulher esteja insustentável, Deus da glória. Nós encontramos respaldos bíblicos de Gênesis a Apocalipse, que quando adoradores exercitaram a sua fé, provocaram seu milagre através da adoração, os mesmos, as mesmas vivenciaram o favor do Senhor, porque o significado da palavra bênção vem a ser favor imerecido. Viveram o milagre do Senhor, e o que estamos fazendo aqui, Senhor da glória, é provocando o nosso milagre através da adoração. Entra com o milagre que essa mulher veio buscar no Senhor, entra com o milagre que esse homem veio buscar em Ti, Deus Criador dos céus e da terra. Entra com o socorro que esse homem, Alabrai de Kalashuri Andarábia, espera ser socorrido em Ti, Deus da glória. Entra com o socorro que esta mulher, Deus amado, espera ser socorrida por Ti, Deus Criador dos céus e da terra.
ainda que tenha aquele, aquela que está agora talvez em espírito de oração, mas eu me lembro das palavras do teu servo Davi, quando mesmo ao indagar essas palavras, creio eu, que referindo-se ao Espírito Santo do Deus da glória, o salmista indagava a dizer assim: Senhor, tu me sondas, Senhor, tu me conheces, Senhor, tu sabes do meu sentar e o levantar, ainda que muitas das vezes as palavras não me chegam à boca, mas tu, Senhor, tu sabes as minhas petições bem antes que eu converta em palavra. O salmista Davi dizia que o Senhor conhece o que nós estamos a pedir ao Senhor, bem antes que convertemos em palavras o que nós queremos. Segundo o salmista Davi, quando nós oramos ao Deus, Criador dos céus e da terra, nós somos policiados pelo Espírito Santo do Senhor. O mesmo chega diante de nós, sonda nossa mente, nosso coração e contempla as nossas petições. Alabante que andorebia candaraia, ó Espírito Santo do Deus da glória. Sonda a mente, o coração, os pensamentos deste homem ou desta mulher. Vai de encontro, Senhor, ao que ela estará a pedir ao Senhor. Vai de encontro ao que esse estará a pedir ao Senhor. Senhor da glória, vidas que estão aqui nesta grande corrente de oração por milagre, provocando o seu milagre através da adoração. Eu apresento ao Senhor vidas que estão aqui, Pai, exercitando a sua fé. Vidas que precisam vivenciar o favor do Senhor. Vidas que precisam vivenciar, Senhor, os feitos do Senhor em forma de milagre. Entra com o milagre que essa mulher veio buscar no Senhor. Entra com o milagre que esse homem veio buscar em Ti, Deus da glória. Socorre vidas, assim como Davi dizia em Salmo 121, assim: o meu socorro vem do Senhor, Deus, Criador dos céus e da terra. Eu peço ao Senhor, socorre vidas, Pai. Entra com socorro na história deste ou destra, em nome do Senhor Jesus. Entra com socorro, Deus amado. Só Tu podes socorrer. Alabante, calai de cantos e de andarábia. Uriante que andorebi andaraio, arablai de calai de cantarábia. Só o Senhor pode socorrer a vidas, Pai. Entra com socorro que esse homem veio buscar no Senhor. Entra com socorro que esta mulher veio buscar em Ti, Deus da glória. Só o Senhor pode socorrer vidas e mudar a história, Pai. Porque nós estamos aqui nesta corrente de oração por milagre. Porque nós cremos que Tu podes tocar na história desta mulher que aqui se encontra com um toque de milagre sobrenatural da glória. Porque nós estamos aqui nesta grande corrente de oração por milagres. Porque nós cremos que o Senhor pode tocar na história deste homem que aqui se encontra com um toque de milagre sobrenatural da glória. Ah, Deus, Criador dos céus e da terra, maravilhoso, grandioso, Deus Todo-Poderoso, pedimos ao Senhor humilde e gentilmente, Deus da glória, começa a tocar em histórias, Pai, vidas que já não suportam mais as invertidas e pior, além das invertidas, as ênfases que o adversário tem tido contra a felicidade e glória. Deus, que cada um dos pedidos de oração que vem serem apresentados a nós para levarmos ao Monte das Oliveiras, para orar, para queimar, não venham limitar-se ao nosso entender, mas que por sua misericórdia o Senhor venha receber a sua narina como cheiro suave, tocar em vidas e história. Eu creio no poder da oração, porque nós oramos para aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. E quem é que tem todo o poder nos céus e na terra, senão o Senhor? O Senhor tem poder de curar, o Senhor tem poder de libertar, o Senhor tem poder de transformar histórias e situações. Alamai de candarábias, de candaraio, que de calachuri andaraios. Por isso eu entrego em Suas mãos, Senhor, a este homem, a esta mulher, a causa do mesmo, da mesma. Entrega em Suas mãos vidas, Pai, vidas que precisam do favor do Senhor. Eu vou tornar a dizer, nós temos a consciência que o significado da palavra bênção é favor imerecido, mas também temos consciência de que ainda que não sejamos merecedores do favor do Senhor, Sua misericórdia, Pai, Sua misericórdia tem alcançado vidas que já testificaram o favor do Senhor, vidas que já voltaram a essa transmissão e narraram os feitos do Senhor. Por isso eu te peço, Deus, não ocultes a Sua misericórdia de alcançar vidas, de alcançar história com alcance de milagre
sobrenatural da glória. Estamos aqui em uma corrente de oração onde colocamos o tema oração por milagre. E por que nós oramos e colocamos um tema? Porque o profeta Elias, ele desafia os profetas de Baal. E dentro do mesmo desafio de oração, ele também coloca um tema. Elias, ele diz assim, o mesmo não era conhecido ainda como um profeta de fogo. Elias desafia os profetas de Baal, diz assim, diante do povo de Israel, Acabe e Jezabel. E ele coloca um tema ao seu desafio, dizendo, vamos orar. Porém, o Deus que responder com fogo, esse será o verdadeiro Deus de Israel. Interessante dizer em oração que Elias, ele lança um desafio de oração, mas ele coloca um tema na oração, ou seja, é uma oração temática, onde o tema era fogo, era responda-nos, ó Deus, com fogo. E a história vai dizer que os profetas de Baal cortaram, se retalharam, porém Baal não respondia nem com fogo e nem com nada. Nós estamos aqui adorando a Baal, um Deus morto, onde dentro desta tese a nossa Bíblia Sagrada tornaria-se apenas um conto de fado. Estamos adorando a um Deus de resposta, a um Deus que tem todo o poder nos céus e na terra. E mante que anto rebi achúria, oramai de canto rebi andaraio. Senhor, tu tens o poder de responder com o tema que esse homem apresenta, talvez agora ao Senhor. Senhor, tu tens o poder de responder com o tema nesta oração por milagre que talvez esta mulher esteja agora apresentando a ti, Deus da glória. Assim como o Senhor respondeu com o profeta Elias, pois a história vai dizer que Elias prepara o altar. A história vai dizer que Elias separa o altar. Lá estava Acabe e Jezabel observando o adorador. Lá estavam os profetas de Baal, os profetas de Si, observando o adorador. E a Bíblia vai dizer, Senhor, que Elias adora ao Senhor. E o Senhor responde diante de muitos olhares com o tema que o profeta adorou o Senhor. Desde então o profeta Elias passara a ser conhecido como profeta de fogo, porque o Senhor respondeu a Elias com o tema que ele orou ao Senhor. Deus, essa mulher talvez está orando com um tema na sua vida sentimental neste momento. Esse homem talvez esteja orando agora com um tema e apresenta ao Senhor o seu relacionamento. Deus, essa talvez está orando agora e o tema que apresenta seja a área da saúde, porque talvez esteja debilitado, debilitada, enfermo, enferma. Talvez o tema que esta apresenta ao Senhor nesta corrente de oração por milagre seja uma porta de emprego, vidas que estão desempregadas, desempregadas. Talvez uma causa na justiça, Deus amado, eu não sei qual o tema, eu não sei em que área. Assim como Elias apresentou um tema e o Senhor respondeu o profeta Elias diante de olhares. O Senhor respondeu ao teu servo Elias, Senhor amado, lá no Monte Carmelo com o tema que ele apresentou. A Bíblia vai dizer que o fogo desceu do céu, consumiu aquele holocausto onde Elias, o profeta, estava adorando. O Senhor respondeu ao teu servo diante de olhares. Eu creio em o nome do Senhor Jesus. Eu creio, clamo e profetizo. Vai haver resposta na história desta mulher em forma do milagre. O milagre que ela veio buscar do Deus da glória. Vai haver resposta na história deste homem, Alabacandarábia, com o tema que ele precisa vivenciar no Senhor em forma de milagre. E por que, pastor, o Senhor crê que vai haver resposta da oração deste ou desta, nesta corrente de oração por milagre? Porque o Senhor Jesus, lá no Evangelho de Mateus, Jesus, ele olha para os discípulos e orientando os seus discípulos, ensinando o poder de resposta que tem a oração ao Deus Criador dos céus e da terra. Jesus, ele olha para os discípulos e orientando-os dizia, tudo o que pedires ao meu Pai em oração crendo, em o meu nome recebereis. Jesus, ele poderia colocar limite de milagre e dizer, olha, se pedires alguma coisa em oração, em meu nome alguma coisa vos será cedida. Mas Jesus, ele disse, tudo o que pedires ao meu Pai, em oração, crendo em meu nome recebereis. Deus, Criador dos céus e da terra, o seu Filho amado Jesus não colocou limite de milagre, mas ele orientando os discípulos dizia que tudo que for pedido ao Deus da glória, em o nome do Senhor Jesus crendo, nós receberemos. Tem pessoas aqui pedindo cura, pedindo libertação na área familiar, tem pessoas pedindo aqui transformação de vidas, pensamento, atitude de pessoas, alabante, calabaia, candarábia. Tem pessoas aqui, Deus da glória, pedindo a restauração de algo que se perdeu na vida, na história deste ou desta. Tem pessoas aqui pedindo talvez por porta de emprego. Tem pessoas aqui que talvez estejam pedindo, Deus da glória, Senhor, por causas que estão na justiça. Senhor, Deus Criador dos céus e da terra, ainda que as petições sejam variadas,
mas a adoração é ao único Deus, ao Deus de Elias, não ao Deus de Baal, mas ao Deus de Elias. Por isso nós pedimos ao Senhor, entra com a resposta que essa mulher precisa no Senhor. Entra com a resposta que esse homem precisa no Senhor, Deus da glória. Halamai de Candorebe Ashuri. Provérbios vai dizer assim: do homem são os planos, os projetos, os pensamentos, mas a resposta ela vem do Senhor. Entre com a resposta que essa pessoa tanto precisa no Senhor. Confirma o milagre que esse homem ou mulher precisa vivenciar no Senhor, Deus da glória. Deus, estamos aqui nesta grande corrente de oração por milagre, porque cremos que o Senhor é Deus que responde com milagres. Assim como o Senhor respondeu ao profeta Elias com fogo, e desde então o profeta Elias passara a ser conhecido como profeta de fogo. Daí começa o tema Elias, o profeta de fogo. Deus é o Senhor quem pode mudar história, nomes. O nome de Elias foi mudado, a história de Elias foi mudada por um agir, por uma resposta do Senhor. A história desta mulher pode ser mudada apenas com uma simples resposta do Senhor. A história deste homem pode ser mudada, Deus amado, através de uma simples resposta do Senhor. Por isso eu apresento a Ti, Deus Criador dos céus e da terra, vidas que estão unindo a sua fé com a nossa nesta grande corrente de oração. Vidas que precisam ser alcançadas pelo Senhor. E por isso estamos aqui nesta corrente de oração por milagre, apresentando ao Senhor milagres, petições por milagres diversificada. Porém, ao único Deus, ao Deus de Israel, ao Deus de Elias, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó, ao Deus de Moisés. Êxodo vai dizer que Moisés estava no deserto, indo em direção à promessa que o Senhor havia feito. E lá naquele deserto estava Moisés, Arão, Miriam e o povo de Israel. Agora o mar ousa parar Moisés, Arão, Miriam. Agora o mar tenta parar o povo de Israel. A história vai dizer, imediatamente começa a se adorar o Senhor. Pai, Tu és aquele que abriu um caminho no meio do mar para dar vitória para o povo de Israel. Eu não sei o que tem se levantado contra a felicidade desta mulher. Eu não sei o que tem se levantado, Deus amado. Eu não sei o que tem se levantado contra a história deste homem, Deus amado, mas o Senhor é Deus que joga por terra todo o mal, toda a horta espiritual maligna, todo o levante do adversário, só para dar vitória para a sua igreja, só para dar vitória para teus servos e servas. Tu és aquele que joga por terra todo o mal, Pai. Imiande candarai de canto rebiandarábia. Joga por terra todo o mal, Pai. Joga por terra todo o mal, Senhor da glória. Ainda que esteja no oculto, no invisível, lutando contra a felicidade deste homem. Ainda que esteja, Deus amado, no oculto, no invisível, lutando contra a felicidade, contra a história desta mulher. Mas o Senhor é o Deus que peleja. O Senhor é o Deus que socorre vida. O Senhor é Deus que peleja por nós, ainda que os nossos olhos não alcancem. Peleja que o Senhor faz a favor de vidas e de história. Pois no livro de Daniel, capítulo de número 10, verso 1, narra uma luta que estava acontecendo e Daniel nem estava vendo. O profeta Daniel não via, mas já tinha anjo pelejando. Daniel capítulo de número 10, verso 1, Deus da glória envia Gabriel, mensageiro, até o profeta Daniel. Agora o mensageiro Gabriel é parado pelo príncipe da Pérsia. Lá estava Daniel durante 21 dias orando, jejuando, porque Daniel era um profeta que vivia em constância de oração. A história vai dizer que o profeta Daniel orava 3 vezes ao dia. Daniel orava direto. Agora está Daniel 21 dias orando e jejuando, e nada acontecendo. Alamai de Candarábia. O anjo Gabriel estava impedido de chegar até o profeta Daniel. Então Deus Todo-Poderoso envia Miguel, o arcanjo de peleja, para pelejar contra o príncipe da Pérsia. E nesta peleja Gabriel é liberado para chegar até o profeta Daniel. Agora o mensageiro Gabriel, diante do profeta Daniel, diz assim: Daniel, Daniel, homem muito amado do Senhor, desde a primeira vez em que você inclinou-se para adorar ao Deus Criador dos céus e da terra, eu já tinha sido enviado com a resposta para você, mas o príncipe da Pérsia, ele intentou-se a impedir-me de chegar aqui. Então o Senhor da glória enviou Miguel,
o anjo de peleja para pelejar. Daniel, o profeta, não estava vendo, mas uma peleja estava acontecendo a favor da história de Daniel. Deus amado, talvez tenha algo no oculto contra a felicidade desta mulher. Talvez tenha algo no oculto contra a felicidade deste homem. E por isso mesmo a mesma não consegue vivenciar o milagre no Senhor. Mas eu tornaria a dizer, o Senhor é o Deus que peleja, ainda que nossos olhos não alcancem, a favor de vidas, a favor de adoradores, adoradoras. Se porventura no oculto o Senhor da glória tenha obra de bruxaria contra a felicidade deste homem ou mulher, se porventura no oculto, no escondido tem obra de macumbaria contra vidas, contra a história, Halamai de Candorebe Andaraia, Deus vai pelejando, Deus aonde nós não podemos pelejar, para dar livramento, para restaurar histórias que talvez estão destruídas à beira de um término. Deus, familiares que estão, Senhor amado, sendo bombardeados pelas hortas espirituais malignas, oh Deus, Criador dos céus e da terra, eu apresento ao Senhor vidas, adoradores, adoradoras, e peço ao Senhor, assim como o Senhor pelejou, Pai, por Daniel, o profeta em Daniel 10, vai pelejando por esta mulher, vai pelejando, Deus amado, por este homem, vai pelejando por essa história, e da vitória, Senhor. Só o Senhor pode mudar quadros e situações. Lamaia, Canda, Rabacandaraia, em nome do Senhor. Deus, estamos aqui nesta grande corrente de oração por milagre, pedindo o favor do Senhor. Deus, toca na história desta mulher com milagre que ela precisa ser alcançada pelo Senhor. Toca na história deste homem com milagre que ele precisa vivenciar no Senhor. Vidas que estão aqui, Pai, unindo a sua fé com a nossa e junto formando aqui uma grande corrente de oração por milagre. Oh Deus, Criador dos céus e da terra, Deus que respondeu aos antigos quando adoraram ao Senhor. No livro de Josué, a Bíblia vai dizer que Josué agora chega na terra prometida, mas diante dele, do povo de Israel, havia uma muralha, as muralhas de Jericó, muralhas essas com fama de indestrutíveis. Agora Josué adora ao Deus Criador dos céus e da terra, juntamente com o povo de Israel. O Senhor é aquele que orientou mesmo a dizer: rodeie a cidade adorando. E enquanto Josué, Caleb e o povo de Israel adorava, rodeando aquelas muralhas de Jericó, a história vai dizer que as muralhas começaram a cair por terra. Enquanto eles adoravam, as muralhas caíam. Enquanto eles buscavam a face do Senhor, as muralhas eram derribadas. Enquanto eles clamavam e adoravam, ofereciam sua adoração, o Senhor ia pelejando. E o que nós estamos fazendo aqui é o mesmo de Josué e Caleb. Estamos adorando a Ti, Deus da glória, na beleza da sua santidade. Portanto, eu creio que enquanto nós estamos adorando a Ti, nesta corrente de oração por milagre, o Senhor já está dando até livramento de morte, o Senhor já está fechando sepultura. Lamai de Kalashuri Andaraia. Eu creio que enquanto nós estamos orando, adorando ao Senhor, já tem anjos pelejando por história, por família, por relacionamento. Eu creio que enquanto estamos adorando, porque a Bíblia vai dizer que enquanto Josué, Caleb e o povo de Israel adorava, as muralhas não suportaram a presença sacrossanta do Senhor e começaram a se derribar. Oriande Candaramandaya Candarábia. Eu creio que o seu guitarra não vai suportar a sua presença. Eu creio de Kalashuri Andarábia, que as correntes que estão prendendo esta pessoa não vai suportar a sua presença. Eu creio, Deus amado, que as investidas hortes espirituais malignas não suportarão a sacrossanta presença do Senhor. Então, em o nome do Senhor Deus da glória, peleja por vidas, por história, por família. Vai jogando por terra toda a horta espiritual maligna. Deus, eu te apresento vidas de Kalashuri Andarábia. Deus, eu te apresento o Senhor da glória, adoradores, adoradoras, Senhor da glória, em nome do Senhor. Vai entrando com providência, Pai. A nossa irmã Lian Ramos, Senhor amado, entrego ela em tuas mãos, Senhor amado. Entrego a causa da tua serva em tuas mãos, Senhor amado. Deus, eu quero unir a minha fé com a fé da nossa irmã Lian Ramos e pedir o favor do Senhor, Deus amado. Ainda que nós venhamos ter a consciência de que o significado da palavra bênção é favor imerecido, mas ainda que nós não merecemos o favor do Senhor, Deus, socorre vidas com socorro presente, com milagre urgente que pessoas precisam vivenciar no Senhor. Ramande que anda ramanda e candarábia, em o nome do Senhor Jesus, Deus de milagre, em o nome do Senhor Jesus, Deus de socorro, em nome do Senhor Jesus, vai jogando por terra todo o mal, em nome do Senhor Jesus, vai confirmando a vitória, em nome do Senhor Jesus, vai confirmando o milagre. Arabacanda ramanda e candaramanda e candarábia, em o nome do Senhor Jesus.
Jesus. Deus que derribou as muralhas diante de Josué, Caleb e o povo de Israel, vai derrubando toda obra maligna, toda obra de bruxaria, talvez maldição lançada por palavra, talvez pessoas contando os tempos para ver a queda desta mulher, talvez pessoas contando o tempo para ver a queda deste homem, talvez pessoas se levantando contra a felicidade deste ou desta, e por isso esse homem ainda não deu testemunho de milagre dele, e por isso talvez esta mulher ainda não deu testemunho do milagre do Senhor na vida dela, mas tu és um Deus de milagres, sinais e maravilha. Deus de milagres, Deus de maravilha, entra com o milagre que essa mulher precisa viver no Senhor. Entra com o milagre que esse homem precisa vivenciar no Senhor. Rabai de canto rebiandaraia, de candaraia shúria, harablaia canto rebiandaraio, de que o rabante canto rebiandaraia shúria, alamande calashuriandaraia. Eu gosto de comparar Jacó no Val de Jaboque com esta corrente de oração. Eu gosto de comparar Jacó no Val de Jaboque com esta corrente de oração, porque Jacó, ele quando ele estava no Val de Jaboque, ele indagava a dizer assim: eu não vou sair daqui sem a minha vitória, eu não vou soltar esse anjo enquanto ele não me abençoar. Eu creio que vidas que estão fazendo esta campanha de oração por milagre, Senhor da glória, vidas que estão neste canal provocando o seu milagre na adoração, não vão sair daqui sem um milagre, Senhor da glória. O milagre que esse homem veio buscar no Senhor, o milagre que esta mulher veio buscar no Senhor, Deus da glória. Por isso eu te peço, Senhor, confirma o milagre na vida desta mulher. Eu peço ao Senhor, Deus Criador dos céus e da terra, confirma o milagre na vida, na história deste homem. Pessoas, Pai amado, que precisam vivenciar o milagre do Senhor. Confirma a vitória, Deus amado. Confirma o milagre em nome do Senhor Jesus, Senhor amado. Em nome do Senhor Jesus, que todas as hortas espirituais malignas começam a cair por terra. Ah, Senhor amado, ainda narrando relatos de pessoas que adoraram ao Senhor e obteram resposta no momento da adoração, ainda narrando relatos daqueles da Bíblia Sagrada que adoraram ao Senhor e obteram resposta do Senhor na adoração. E vem à memória o teu servo Josafá, rei de Judá. A história vai dizer que Josafá, ele entra em uma peleja por causa de parentesco com Acabe. Agora muitos dos inimigos de Acabe se tornam inimigos de Josafá. Chegou ao conhecimento de Josafá, rei de Judá, e soldados, reinos estavam se levantando contra ele. Lutas que fisicamente Josafá, rei de Judá, não podia vencer com seus soldados, porque os números dos seus inimigos eram maiores. Agora a Bíblia vai dizer em 2 Crônicas, capítulo de número 20, verso de número 15. Josafá começa a adorar o Senhor. E Deus usa no meio da congregação um profeta de nome Jaziel. O mesmo aponta o dedo de profeta para Josafá, rei de Judá, e fala assim: Josafá, rei de Judá, credes tu no Senhor seu Deus e sereis salvo. Crede tu nos profetas do Senhor e prosperareis. Josafá, rei de Judá, assim te diz o Senhor: essa peleja não é sua, Josafá, essa peleja é do Senhor. Quando Josafá orou, rei de Judá, o Senhor tomou a peleja de Josafá. Portanto, Deus da glória, eu creio que neste momento de oração o Senhor está tomando peleja de pessoas que não podem enfrentar a luta que está passando, porque talvez a luta seja no mundo espiritual, porque talvez esteja longe do seu alcance físico, intelectual, enfim, talvez esteja fora do seu alcance. Por isso eu peço a ti, Deus amado, que em nome do Senhor Jesus, Senhor, peleja pela família desta mulher, peleja pela família deste homem, peleja, Deus amado, por este relacionamento, peleja por essa finança, talvez saúde, assim como o Senhor ouviu a oração de Josafá, pois a Bíblia vai dizer que no decorrer da oração de Josafá, rei de Judá, o Senhor levanta na congregação um profeta de nome Jaziel, e imediatamente através do profeta o Senhor disse que estava tomando a peleja de Josafá. Aquela peleja já não era mais de Josafá, rei de Judá, aquela peleja era do Deus Criador dos céus e da terra. O Senhor havia tomado a peleja de Josafá
Toma, Senhor, a peleja deste homem. Toma, Deus da glória, a peleja desta mulher e confirma a vitória da mesma em o nome do Senhor Jesus. Confirma, Deus amado, a vitória do mesmo em o nome do Senhor Jesus. Toma, Pai, esta causa, esta peleja em suas mãos. Alabacandarabia, Shuri, Andaraia, jogando por terra todo mal, jogando por terra toda a peleja, e dá vitória, Deus amado, para este adorador. Dê vitória, Deus da glória, para esta adoradora nesta peleja que ela está passando, nesta peleja que esse homem está passando, Pai, peleja que ele não pode vencer, peleja que ela não pode vencer, mas tu, Deus da glória, tu podes vencer. Talvez esta causa para este homem seja difícil, talvez esta causa para esta mulher seja difícil, talvez esta causa seja até impossível, mas quando eu abro a Bíblia Sagrada lá no Evangelho de Lucas, capítulo de número 1, no seu verso de número 37, eu vejo o anjo trazendo a mensagem a Maria e resumindo a revelação, dizendo assim: porque para Deus nada é impossível. Para o homem pode ser difícil, para o homem pode até ser impossível, mas para Deus nada é impossível. Para o Senhor não é impossível, Deus da glória. Por isso eu peço ao Senhor, torna possível, Senhor amado, torna possível o projeto dessa mulher, torna possível o projeto deste homem, torna possível, Deus da glória, o milagre que essa mulher precisa viver no Senhor, torna possível, Deus da glória, o milagre que esse homem precisa ser alcançado pelo Senhor, precisa vivenciar no Senhor, torna possível, pois em Lucas 1,37 vai dizer: porque para Deus nada é impossível. Por isso eu peço ao Senhor, vai tornando impossível, Deus amado. Estamos aqui nesta grande corrente de oração por milagre, porque nós cremos que nós temos nos altos céus um Deus Todo-Poderoso capaz de tocar, alcançar a vidas com milagres sobrenaturais da glória. Ramante que anda, ramandaia candarábia. Deus, eu creio no poder da oração, porque nós oramos para aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, e aquele que tem todo o poder nos céus e na terra é o Senhor. É o Senhor quem tem poder de curar, é o Senhor quem tem poder de libertar, é o Senhor quem tem poder de mudar quadros e situações. Em o nome do Senhor Jesus, vai alcançando vidas, Deus da glória, vai alcançando história, Deus amado, vai alcançando situações, Deus amado, vidas que estão aqui nesta live, Senhor da glória, nesta grande corrente de oração, formando, Pai, a oração por milagre, formando esta grande corrente de oração por milagre, em o nome do Senhor Jesus, Pai. Entra com milagre na vida desta mulher, entra com milagre na vida deste homem, alcança vidas e história com alcance celestial, assim como de Gênesis, Apocalipse, o Senhor alcançou os antigos e os mesmos vivenciaram o favor do Senhor em forma de milagre. Quando Moisés orou, o Senhor alcançou e abriu um caminho no meio do mar. Quando Josué, Caleb e o povo de Israel adoraram, o Senhor alcançou, o Senhor da glória, e derrubou aquela muralha que estava diante deles. Quando o Senhor da glória, Josafá, rei de Judá, adorou, o Senhor tomou a peleja e deu vitória a Josafá. Quando Daniel orou, o Senhor enviou o anjo, o Senhor da glória, e confirmou a vitória ao profeta Daniel. Ah, Deus, Criador dos céus e da terra. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego adoraram, o Senhor entrou na fornalha com os mesmos e deu vitória, Deus amado. Quando o Senhor amado, Senhor, os teus servos na sua palavra adoraram ao Senhor, vivenciaram o favor do Senhor. Portanto, eu creio, Deus Criador dos céus e da terra, que em nossa vida, em nossa história, em tempos atuais, a nossa adoração não está sendo ignorada, mas eu creio, como a Bíblia vai dizer, que o Espírito Santo do Deus da glória, ele pega as nossas orações e leva-as, apresenta ao Rei da glória, como cheiro suave a sua narina. Eu creio que esta corrente de oração por milagre, eu creio que vai haver, Senhor da glória, eu creio, clamo e profetizo que haverá surpresas em forma de testemunho de milagre. Deus, estamos aqui nesta corrente de oração por milagre, porque cremos que o Senhor tem poder de alcançar a vida com milagre. Deus, toca com o milagre que essa mulher veio buscar no Senhor, assim como Jacó não saiu de mãos vazias do val de Jaboque. Eu profetizo que essa mulher vai sair daqui com milagre do Senhor na vida dela, assim como Jacó não saiu com as suas mãos vazias em receber o seu milagre do val de Jaboque. Eu creio que esse homem não vai sair daqui sem o favor do Senhor, porque tu és um Deus que alcança aquelas que buscam. E essas palavras foram citadas, Deus Criador dos céus e da terra, pelo seu Filho amado Jesus, quando no Evangelho de Mateus, Jesus, ele dizia que aquele que busca, acha. Estamos aqui nessa busca por milagre, onde o Senhor já alcançou vidas e há de alcançar ainda mais, para a honra e para a glória do seu nome. Jesus, ele dizia: pedi, pedi, e dá-se-vos-á, buscai e achá-lo-ei, porque o que pede recebe, e o que busca acha. Deus, eu não sei qual milagre que essa mulher veio buscar no Senhor, mas eu creio que ela vai sair daqui com um milagre no Senhor da vida dela. Deus, eu não sei qual milagre que esse homem veio buscar do Senhor, mas eu creio que ele vai sair daqui com um milagre.
do Senhor na vida dele, Deus amado, porque Tu és um Deus de milagre, porque o Senhor é um Deus de sinais, porque Tu és um Deus de maravilha, ainda dentro do contexto da oração por milagre. Eu quero acrescentar um pedido ao Deus Criador dos céus e da terra, pelo milagre na área sentimental. Quantas pessoas que os seus lares deveriam ser o ninho do amor, e os mesmos têm se tornado uma arena de guerra, de afronta, de desunião, lares onde está tendo contenda, lares que têm se tornado uma arena de guerra, Senhor da glória, onde esposo, esposa, olha para a pessoa amada e indaga com essas palavras dizendo: este não é o homem que eu me apaixonei, como ele tem mudado, essa não é a mulher que eu amei, que amo, como tem mudado. E nós sabemos que o adversário ele vai moldando para resultar em uma separação. Deus, se nesta corrente de oração por milagre tenha pessoas passando por momentos turbulentos na sua área sentimental, Deus amado, e talvez pode ser alguma horta espiritual maligna que está se levantando contra o relacionamento desta mulher, talvez seja alguma horta espiritual maligna se levantando contra o relacionamento deste homem. Mas eu peço ao Senhor, Deus amado, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor venha alcançar a vida sentimental, Senhor, desta mulher. O Senhor venha alcançar a vida sentimental deste homem. Se porventura o milagre que o mesmo espera ser alcançado pelo Senhor, se porventura o milagre que a mesma espera, almeja, anseia ser alcançada por Ti, Deus da glória, seja na vida sentimental. Vai tocando na vida sentimental desta mulher com um toque de milagre. Vai tocando, Pai, na vida sentimental deste homem com um toque de milagre. Deus, lares que talvez não tem mais diálogo dentro deste lar. Talvez a pessoa só fala gritando e ofendendo dentro deste lar. Lares que não tem mais uma união dentro deste lar. Senhor, relacionamentos que estão cada vez mais e mais frios. Se porventura diante desta corrente de oração por milagre, vidas que estão aqui provocando o seu milagre através da adoração. Se no meio do seu povo, Pai, há lares onde o relacionamento está se esfriando, eu quero acrescentar a Ti, Deus da glória, esta corrente de oração por milagre. Um pedido ao Senhor pelo milagre na vida sentimental desta mulher, pelo milagre na vida, na história sentimental deste homem. Senhor, toca com um toque de milagre, em o nome do Senhor Jesus, Deus da glória. Também me lembro, Deus amado, quando nós vamos fazer a oração individual, quando muitas das vezes nos deparamos a ler entre os pedidos de oração tais pedidos como esse: pastor, eu preciso de oração porque meu esposo saiu de casa, meu esposo me abandonou. Pastor, eu preciso de oração porque minha esposa me abandonou. Quantas das vezes, glória, quando nós vamos fazer a oração individual, nos deparamos com pedidos de orações como esse. E é a sua palavra que vai dizer sobre os 3 intuitos do adversário. A Bíblia diz que o adversário veio senão matar, roubar e destruir. Quantos relacionamentos o adversário tem destruído? Quantos relacionamentos o adversário já destruiu? O adversário não é tolo, ele é inteligente, ele sabe que quando ele toca em relacionamento, quando ele toca em vida sentimental, ele não destrói somente uma vida, mas toda uma família. Efésios capítulo de número 6, verso de número 13 vai dizer: porque nós temos que lutar contra as astutas ciladas do adversário. Segundo a palavra do Senhor, o adversário ele é astuto, ele não é tolo, ele é inteligente, ele sabe que quando ele se levanta contra relacionamento, ele não destrói apenas uma vida, mas ele destrói toda uma família. E talvez ele está tocando e destruindo a história sentimental desta pessoa. Lembro-me com regozijo que em 2022 nós tivemos 18 restituições sentimentais entre os demais testemunhos de milagre. 2023, já em janeiro, ao vivo, o Senhor havia nos revelado que ia superar esse número e haveria um número maior. E quando nós chegamos em janeiro de 2023, quando chegamos em dezembro de 2023, nós fechamos o ano com 22 testemunhos de restituição sentimental. Senhor da glória, tivemos restituição em 2024. Senhor amado, já muito menos agora neste ano de 2025. E pelo que eu sei da palavra do Senhor, a palavra do Senhor não fala que o Senhor começa uma excelente obra e as deixa pela metade. Mas a sua palavra vai dizer, Deus da glória, assim, a respeito dos seus feitos: aquele que começou a boa, a grande obra em nossa vida, Ele é fiel para dar continuidade a esta obra de milagre. A sua palavra vai dizer que o Senhor é fiel para continuar uma excelente obra de milagre.
Por isso eu peço a Ti, Deus da glória, que em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, o Senhor venha, Pai, confirmar o milagre, Pai, na vida sentimental desta mulher ou deste homem. Pessoas que precisam viver o milagre na área sentimental, relacionamentos talvez destruídos, Senhor da glória, relacionamentos talvez abalados, Senhor da glória. E quando eu coloco em oração relacionamentos abalados, o meu entender leva-me para o livro de Jó. Em Jó 42 nós encontramos o seu servo Jó orando. E segundo a Bíblia vai narrar, Jó não orava nem por ele, Jó orava pelos seus amigos. E a Bíblia vai dizer que o Deus a qual nós estamos orando restituiu todas as percas na história de Jó. Tudo que Jó havia perdido, houve restauração. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, entra com restituição nesse relacionamento. Talvez eu esteja orando com a esposa, com o esposo, esteja indagando a dizer: Deus, a única restituição que eu preciso na minha vida é na área sentimental. E nós vamos ver dentro da palavra do Senhor que a restituição na história de Jó foi em todas as áreas. Todas as percas na história de Jó o Senhor restituiu. Tudo que o adversário havia tocado e tirado de Jó, o Senhor restaurou. Talvez o adversário tenha tirado na área sentimental desta mulher. Talvez o adversário tenha tirado da área sentimental deste homem, Senhor da glória. Por isso eu peço ao Senhor nesta grande corrente de oração por milagre. Eu peço ao Senhor pelo milagre na vida sentimental desta mulher. Eu peço ao Senhor pelo milagre na vida, na história sentimental deste homem. Entra com o milagre, Senhor da glória, de restituição, de restauração, o mesmo milagre que o Senhor fez na história de Jó. Jó 42 narra que Jó estava orando pelos seus amigos e houve restauração, houve restituição de todas as percas na história de Jó. Talvez eu esteja orando com esta mulher, talvez eu esteja orando com este homem, Senhor amado, que já não está nem mais acreditando no amor, acreditando que possa ser feliz na vida sentimental. Talvez eu esteja orando com pessoas, Deus amado, que está com a sua terra sentimental arrasada, destruída. E quando eu falo sobre terra sentimental destruída, eu estou me referindo ao coração desta mulher. Quando eu falo em oração sobre terra sentimental destruída, eu estou me referindo ao coração deste homem. Pessoas que começam a abrir mão de acreditar no amor, acreditar que podem ser felizes na área sentimental. Tamanhas frustrações, as decepções amorosas que este ou esta vivenciou. Pessoas, Deus amado, que está amargando a dor da solidão e do abandono após se dedicar à vida sentimental e não recebeu sequer um reconhecimento do seu esforço. E está agora talvez com a sua terra sentimental destruída, talvez esteja agora com a sua terra sentimental arrasada, Deus da glória. Em 2 Crônicas, capítulo de número 7, verso 1, Senhor, nós encontramos ali Salomão adorando ao Senhor. Lá estava Salomão juntamente com os sacerdotes. A Bíblia vai dizer que terminando, pois Salomão de adorar, a glória do Senhor impactou o templo, de maneira que os mesmos não conseguiram ficar a seus pés. Mas no verso de número 14, ainda do capítulo 7, a Bíblia vai dizer assim: o Deus da glória falando com a sua igreja, depois da sua glória ser derramada no templo, depois da oração de Salomão e o sacerdote. No verso 14 ainda de 2 Crônicas, capítulo de número 7, o Deus da glória fala com a sua igreja dizendo assim: se o povo que chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus, nós somos o povo que chama pelo seu nome, e a terra que talvez precisa ser sarada, talvez seja a terra sentimental desta mulher, a terra, Deus da glória, que talvez precisa ser sarada, cicatrizada, talvez seja a terra sentimental deste homem, Deus amado. Por isso eu acrescento a oração por milagre, um pedido ao Senhor, Deus amado, que se porventura diante dessa transmissão, entre as petições por milagres, haja vidas que precisam vivenciar o milagre do Senhor no seu relacionamento. Deus vai tocando com toque de milagre na vida sentimental desta mulher, vai tocando, Deus amado, com toque de milagre na vida, na história sentimental deste homem. Deus, eu acrescento a oração por milagre, um pedido ao Senhor pelo milagre sentimental, porque o adversário tem se levantado e destruído muitos relacionamentos. Quantos relacionamentos, namoro, noivado, casamento, o adversário já destruiu. E a sua palavra vai dizer, Deus da glória, que o adversário, ele tem 3 intuitos. Ele veio senão matar, roubar e destruir. Ele tem destruído, ele tem se levantado, ele tem tocado. Mas tu és um Deus de restituição, tu és um Deus de restauração. Por isso eu peço a ti, Deus da glória, nesta grande corrente de oração por milagre. Se tem vidas aqui com relacionamento abalado, se tem vidas aqui com relacionamento destruído, Deus vai tocando na vida sentimental desta mulher, vai tocando,
Deus amado, na história sentimental deste homem. Arabai de Kalashuri Andarábia. Vai tocando com toque de milagre, Senhor da glória. Vai tocando com toque de milagre, Senhor amado. Em o nome do Senhor Jesus, vai restaurando. Assim como houve restituição das percas na história de Jó, Deus entra com restituição na história sentimental desta mulher. Alabacandaramandaya Candarábia. Deus, assim como houve perca na história, assim houve restituição na história das percas de Jó, entra com a restituição na história sentimental deste homem. Eu acrescento a oração por milagre, um pedido ao Deus Criador dos céus e da terra, que se porventura diante desta corrente de oração, o milagre que este ou esta precisa vivenciar é na vida sentimental, talvez até uma restauração, uma restituição, assim como o Senhor tocou na história de Jó, com um toque de restituição. Restitui esse relacionamento para a honra e para a glória do seu nome, em nome do Senhor Jesus. Talvez eu esteja aqui orando com pessoas que estão enfermos. Talvez eu esteja aqui orando com pessoas que estão enfermas, debilitado, debilitada, com a sua saúde abalada. Deus amado, não porque tivemos relatos de curas ao vivo, mas porque o Senhor tem o poder de curar. Eu peço ao Senhor, toca nessa pessoa e cura ela agora. Toca nessa pessoa e cura ele agora, Pai, de toda a enfermidade. Em nome do Senhor Jesus. Joga por terra toda a enfermidade. Joga por terra todas as dores. O profeta Isaías, um dos profetas maiores, conhecido como profeta messiânico, entre as suas profecias há uma que ele fez que me chamou muita atenção. Quando Isaías ele narrava o Messias na cruz do Calvário. Isaías foi o profeta messiânico porque ele veio antes de Jesus. E ele já profetizara que o Messias ia vir e o que iria acontecer. Mas entre as profecias do profeta Isaías, um dos profetas maiores, aqui me chama mais atenção, eu vou conjecturar, para que possamos ter um paradoxo melhor da história. Eu vou conjecturar que Isaías, o profeta, ele teve uma visão celestial onde ele viu o Messias na cruz do Calvário. Jesus ali sendo crucificado e ao terceiro dia ressuscitando. Porque Isaías ele olha e ele fala assim, ele levou sobre si, na cruz do Calvário, toda a nossa enfermidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Sobre suas feridas nós fomos sarados. Segundo a profecia do profeta Isaías, o nosso Senhor Jesus ele já levou na cruz do Calvário todas as dores. Segundo o profeta Isaías, o nosso Senhor Jesus ele já levou na cruz do Calvário todas as nossas enfermidades. Portanto, Deus da glória, se nessa transmissão tem pessoas enfermas, Deus amado, e essa pessoa crê que pode sair daqui curado ou curada, eu também creio, e foi o seu filho amado Jesus que dizia que tudo é possível para aquele que crê. Se esse homem ou esta mulher crer na cura, Senhor, eu também creio, então não falta nada para ela ser curada, não falta nada para ele ser curado. Cura esta mulher, Senhor, cura este homem de toda a enfermidade, de todas as dores agora. Alamai de Candarábia, em nome do Senhor Jesus, vai jogando por terra, Senhor amado, vai jogando por terra todo o mal, vai jogando por terra todas as dores, inflamações, infecções, em nome do Senhor Jesus. Toda a enfermidade vai caindo por terra agora, todas as dores vão caindo por terra agora. Ah, Senhor da glória, toca da ponta do cabelo a planta dos pés desta pessoa agora, com toque de cura. Senhor, neste momento estamos acrescentando a oração por milagre, o tema de milagre de cura. Estamos neste momento, Deus da glória, acrescentando esta grande corrente de oração por milagre, esse tema de cura, porque se porventura Deus, Criador dos céus e da terra, diante desta campanha de oração, tenha pessoas enferma, Deus amado, toca da ponta do cabelo a planta dos pés com toque de cura sobre toda e qualquer enfermidade. Assim como Isaías ele dizia que o seu filho amado Jesus já levou toda a enfermidade na cruz do Calvário, todas as dores, vai jogando por terra todas as dores agora. Toda a inflamação que está sobre o corpo desta pessoa vai caindo por terra agora. Toda a infecção que está sobre o corpo desta pessoa vai caindo por terra agora. Em o nome do Senhor Jesus, aquele que já levou na cruz do Calvário toda a enfermidade, em o nome do Senhor Jesus, vai jogando por terra agora. Lamante calachuri andarábia, alabacando rebia churia candaraio. Em o nome do Senhor Jesus, toda a enfermidade, todas as dores, vai caindo por terra agora. Deus toca da ponta do cabelo à planta dos pés desta pessoa agora, com toque de cura, com toque de restauração e restituição da saúde, em o nome do Senhor Jesus, Deus amado.
Senhor amado, onde estiver doendo sobre o corpo desta pessoa, vai jogando por terra essas dores agora. Aonde estiver doendo sobre o corpo desta pessoa, vai jogando por terra todas as dores agora. Em nome do Senhor Jesus. Dores de cabeça vai saindo agora. Dores nos braços, em nome do Senhor Jesus, vai saindo agora. Dores nas pernas, em nome do Senhor Jesus, vai saindo agora. Aonde estiver doendo no corpo dessa pessoa, eu quero determinar em nome do Senhor Jesus a cura agora. Eu quero determinar em nome do Senhor Jesus essa enfermidade caindo por terra agora. Para a honra e para a glória do Senhor. Toda enfermidade caia por terra agora. Todas as dores caiam por terra agora. Em o nome do Senhor Jesus, aquele que já levou na cruz do Calvário toda a enfermidade. Em nome do Senhor Jesus agora. Eu profetizo, eu clamo, creio e profetizo agora a cura, a restauração dessa saúde agora. Infecção vai saindo agora. Que vai desaparecendo agora, nódulo vai desaparecendo agora. Jesus já te levou na cruz do Calvário, sai agora nódulo, em nome do Senhor Jesus. Cisto, sai agora de dentro do corpo desta pessoa. Labande kalashui andaramandaya candarábia, urabacandaraia candaraia candaraio, em nome do Senhor Jesus. Nódulo vai saindo agora, em nome do Senhor Jesus. Cisto vai desaparecendo agora do corpo desta pessoa. Jesus, ele dizia que tudo é possível para aquele que crê. Se este ou esta crê que o Deus criador dos céus e da terra pode curá-lo agora, pode curá-lo agora. Eu também creio. Deus, não falta mais nada, toca nesta pessoa agora com toque de cura. Joga por terra toda a enfermidade, joga por terra todas as dores. Eu clamo, creio e profetizo a restauração da saúde desta mulher. Eu clamo, creio e profetizo em nome do Senhor Jesus a restauração da saúde deste homem. Toda a enfermidade vai caindo por terra, todas as dores. Alamande canto rebiandaraia, ramante calai de canto rebiandaraia, em o nome daquele que já levou na cruz do Calvário toda a nossa enfermidade. Alamande calachuriandaraia. Toda enfermidade vai caindo por terra, todas as dores vão caindo por terra agora, em nome do Senhor. Deus vai tocando nesta pessoa que tem problema de pressão desregulada agora. Espírito Santo do Senhor, começa a fortalecer agora. Começa a fortalecer agora essa pressão desregulada desta pessoa. Começa a estabilizar agora para a honra e para a glória do Deus Todo-Poderoso. Em o nome do Senhor Jesus, começa a estabilizar para a honra e para a glória do Senhor. Ah, Senhor da glória, lembro-me das suas palavras no Evangelho de João, no seu capítulo de número 9, quando narra a trajetória do Messias. O Senhor Jesus a fazer a obra. Lá estava Jesus fazendo a obra juntamente com os discípulos. E os discípulos avistam um homem enfermo e interrogando ao Senhor Jesus o porquê da enfermidade daquele homem, perguntam-lhe dizendo: Mestre, quem pecou, mestre, para este homem estar enfermo desta maneira? Porventura foi ele quem pecou, mestre? Ou porventura foram seus pais quem pecaram e por isso este homem está enfermo? Jesus, conhecendo seus corações e pensamento, respondeu os discípulos dizendo: nem ele pecou, nem seus pais pecaram, mas essa enfermidade aconteceu para a manifestação da glória do meu Pai que está no céu. Segundo o ensinamento, Deus, da glória do seu Filho amado Jesus, há enfermidades que são permissivas pelo Senhor, para que a sua glória se manifeste e vidas alcancem a cura. Por isso eu te peço, Senhor, que em o nome do Senhor Jesus, se aqui tem pessoas enferma, restaura a saúde desta mulher, restaura, Deus amado, a saúde deste homem. Joga por terra, Pai, todas as dores, joga por terra, Deus amado, toda a enfermidade, em nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus, Pai. Senhor, Tu és Deus de cura, Senhor, Tu és Deus de maravilha, Pai. Só o Senhor pode restaurar a saúde desta mulher, só o Senhor pode restaurar a saúde deste homem, Pai. Por isso eu entrego em Suas mãos a cada vida, a cada adoradora, Pai amado. Alcança-o com a cura que ele precisa ser alcançado no Senhor. Alcance-a com a cura que ela precisa ser alcançada por Ti, Deus Criador dos céus e da terra. Talvez eu esteja aqui orando com pessoas, Deus amado, que precisam no Senhor, que precisam ser alcançadas no Senhor, Deus da glória. E talvez a cura não seja para si, talvez a cura seja para um dos seus. Talvez eu esteja orando com a mãe que precisa para a cura, para seu filho ou filha, um pai, seu filho ou filha, um esposo, a sua esposa. Talvez eu esteja orando com uma esposa que precisa que o Senhor venha curar o seu esposo. Deus, eu quero unir a minha fé com a fé de adoradores. Deus, eu quero unir a minha fé com a fé de adoradoras e pedir ao Senhor: restaura a saúde deste, restaura a saúde desta, joga por terra toda a enfermidade, Pai, em nome do Senhor Jesus. Joga por terra todas as dores, Deus da glória. Senhor amado,
A sua palavra vai dizer em Salmo 91 que o Senhor dará ordem aos anjos a nosso respeito. O Senhor pode enviar um anjo trazendo a cura até este que está enfermo. O Senhor pode enviar um anjo trazendo a cura até esta que está enferma, porque é a sua palavra que diz que o Senhor dará ordem aos anjos a nosso respeito. Envie um anjo, Pai, trazendo a cura para o enfermo, para a enferma. Envie um anjo galardoador, Pai, em nome do Senhor Jesus, e joga por terra toda a enfermidade. Joga por terra, Pai. Talvez eu esteja orando com pessoas que estão procurando o favor do Senhor para um dos seus que talvez esteja até num leito do hospital. Senhor da glória, mas tu podes enviar o anjo com a cura, Senhor amado. O Senhor pode entrar com providência, Deus da glória, e mudar a situação desta mulher. O Senhor pode entrar com providência, Deus da glória, e mudar a situação deste homem na área da saúde do mesmo, na área da saúde da mesma. Por isso eu entrego em tuas mãos, Senhor, e eu peço o favor do Senhor, porque nós sabemos que o significado da palavra bênção é favor e merecido, mas sabemos também que ainda que não sejamos merecedores do favor do Senhor, inúmeros foram os testemunhos dos milagres, e eu creio que o Senhor vai continuar alcançando vidas com o milagre sobrenatural da glória, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe cada um dos nossos irmãos e irmãs, rica e abundantemente, a paz do Senhor para os nossos irmãos e irmãs. Eu não consegui fazer muitas lives na semana passada, ligado a irmã Silvana, que o telefone não estava muito bom, o telefone não estava carregando, né? A bateria estava um pouco... Bateria não, o plug de carregar não estava bom, então por esse motivo eu não consegui fazer as orações da semana passada. Mas estamos aqui novamente, nesta grande corrente de oração, e eu creio, meu irmão, minha irmã, que o Deus da glória, Ele vai fazer se cumprir